anos, a gente vai entendendo cada vez mais que a gente precisa ter autoconhecimento. Rapaz, mas eu vou te falar, o tal do autoconhecimento é difícil, né? E você sabe que isso pode ser aquela chavinha para você virar? E para você ter uma vida mais equilibrada e plena. E é por isso que ela está aqui, a Terezinha, porque ela vai explicar pra gente como a gente pode ter o autoconhecimento. Terezinha, por favor, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Primeira vez aqui, né? Primeira vez, uma honra estar aqui. Ó, eu quero que volte sempre, já fica convidada. Obrigada. Aí, tá bom? E eu vou falar uma coisa pra você. Esse ano, 2025, a gente tem falado muito aqui no programa da gente se colocar em primeiro lugar, saber o que a gente quer, saber dizer não, né? Tentar entender a gente mesmo. Mas é difícil, Terezinha, o autoconhecimento não é fácil. Não, você está certa. Né? É um processo que não é fácil, porém, nós temos que buscá-lo. Ele é um processo sistemático de buscarmos dentro de nós as nossas forças e também os nossos pontos ou as nossas necessidades de melhorias. E tudo isso vai impactar na nossa vida como um todo. Então, por mais que no início pareça difícil, depois vai valer a pena, com certeza. Eu posso começar dizendo assim que para você ter o primeiro passo, para você ter o autoconhecimento, você primeiro tem que ver os seus defeitos ou não? Sim. Ou é mais fácil as qualidades? Geralmente, as pessoas têm mais facilidade em ver as qualidades. Eu conduzo muitos processos de seleção. Faço recrutamento e seleção para algumas empresas que são minhas clientes. E no processo seletivo eu costumo perguntar, né? Me diga 2 qualidades suas. E as pessoas geralmente sabem essas qualidades. E daí quando eu pergunto, me diga também 2 necessidades de melhorias ou pontos fracos. Daí geralmente as pessoas engasgam e não sabem responder. E é por aí que a gente tem que começar o autoconhecimento? Sim, eu penso que um primeiro passo, Kelly, é esse. É você olhar para você, tentar descobrir, né, quais são os pontos positivos, as tuas virtudes, as tuas qualidades, aquilo que você faz naturalmente, aquilo que faz o teu coração vibrar e que você faria até de graça, profissionalmente falando. Mas depois o exercício deve ser... e os feedbacks que eu tenho recebido ao longo da minha vida? Quais são esses pontos que carecem de melhoria? E me debruçar sobre eles com atenção. É porque geralmente a gente não quer saber dos nossos pontos negativos, né? A gente tema aí de... É a mesma coisa quando a pessoa fala assim pra você, ó. Ou o seu marido, ou o seu companheiro, ou o seu filho. Nossa, mãe, nossa, você podia falar um pouco mais baixo. Não é? A gente já se arma com o escudo, não é, Terezinha? É isso mesmo. Aí a gente se arma com aquele escudo e fala assim, nossa, moleque, você respeita a sua mãe, porque não é assim. Só que o que a Terezinha tá falando, que é nesses feedbacks que a gente tem que se atentar, porque talvez seja aí que a gente tem que dar uma melhorada. E é aí que a gente começa a evoluir, não é, Terezinha? É isso mesmo. Quando eu ouço, né, do outro alguma orientação, algum pedido, alguma solicitação, então, para que eu, por exemplo, fale um pouquinho mais baixo, é sinal, talvez, que a minha fala esteja muito alta e que isso talvez esteja incomodando o outro. Se está incomodando o outro, é uma boa oportunidade para eu olhar para mim e verificar, então, essa possibilidade de modular a minha voz. Você me fez lembrar que lá atrás eu falava muito alto. Ai, Terezinha, eu falo até hoje alto. Eu falava alto e o meu tom era um pouco mais incisivo. E as pessoas, a minha equipe começou a reclamar de mim. Foi quando eu comecei a investir no autoconhecimento e descobri que eu poderia modular a minha voz. Então, em determinada situação, eu posso falar mais alto. Mas em outras, eu consigo modular e falar num tom um pouco mais baixo. Tudo isso é decorrente do autoconhecimento.
É muito bacana a Terezinha falar assim, por quê? Porque eu também, a gente consegue, tá vendo? A gente consegue modular a altura do nosso som, da nossa voz. E geralmente quando eu falo alto, as pessoas falam assim, nossa, mas você tá brigando por quê? Não, eu não tô brigando. Eu tô falando, entendeu? Então é por isso que eu digo para vocês que esse pode ser um feedback muito importante. E sabe qual outro feedback, Terezinha? Sim. Que eu acho que a pessoa tem que anotar também. Eu tô falando isso porque é conhecimento que eu fiz comigo, tá? Por exemplo, o que te irrita, né? O que te irrita? Você já parou para pensar? E eu vou te falar o que começou a me irritar, Terezinha. E eu comecei a observar. Quando eu fazia todo o almoço, eu já estava com ele quase pronto, recebo uma ligação. Ó, hoje eu não vou comer em casa. A minha vontade era catar tudo aquelas panelas, jogar tudo no lixo, não fazer comida nunca mais. Então eu percebi que isso também me fazia irritar. E esse também é um ponto de autoconhecimento que as meninas e os meninos em casa podem fazer, não é? Sem dúvida alguma. Inteligência emocional é uma das bases para o autoconhecimento. As nossas emoções, elas afloram naturalmente. São itens que vêm de fábrica. São como descargas elétricas. Então, nós não conseguimos controlar as nossas emoções. No exemplo que você deu do almoço, que você preparou, teve todo o cuidado e daí a pessoa não vem almoçar, você provavelmente ficou frustrada e ficou com raiva. Bastante. Não dá para controlar. Tá? O que nós podemos controlar? Qual é o nosso papel? É gerenciar a minha reação a essa emoção que aflorou. E daí sim, eu vou contar até 10, eu vou contar até 20, eu vou tomar um copo de água para não sair falando talvez algo que depois eu me arrependa. Terezinha, a gente pode deixar um último recadinho para quem está assistindo a gente, que, por exemplo, nessas emoções, seja positivas ou negativas, né? A gente pode ir anotando num caderninho e no final fazer um balanço, no final da semana, no final do mês, mas o importante é você estar ali, ó, talvez anotando. Sem dúvida. É o diário das emoções, é uma boa legal. dica, Kelly. Uma boa dica que a gente costuma dar. Você vai anotando tudo o que você sente e depois você tenta, com isso, com esse repertório, com esse histórico de emoções que afloraram, você tenta descobrir qual foi o gatilho, o que fez aquela emoção acontecer, disparar, né? Aflorar em E você. aí a gente vai começar o nosso autoconhecimento, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos anotando no nosso caderninho que daqui 30 dias a Terezinha vai voltar. E aí eu quero saber o que você anotou no seu caderninho, porque eu vou começar a anotar no meu também. Combinado, Terezinha? Combinado, vai ser um prazer. Obrigada.